Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um fundo mais badalado que na nossa bolsa. É o fundo imobiliário Gari 11. Ele é um fundo híbrido e tem tido muita notícia sobre ele, porque o preço da cota está caindo. Nós vamos analisar ponto a ponto desse fundo imobiliário e mostrar para vocês se essa queda é uma oportunidade para você comprar ou se você precisa cair fora do fundo. Então já cola com a gente, curta, compartilha e vamos lá. Então vamos falar um pouco do Gari 11. O Gari 11, como eu falei, é um fundo híbrido que mistura as atividades de logística e renda urbana. É um pouco diferente dos demais, porque os demais eles misturam atividade de logística e lajes corporativos. E essa é uma vantagem do Gari, porque renda urbana está num momento muito melhor do que lajes corporativas. Lajes corporativas está muito em queda por causa de inflação, por causa de aumento da taxa Selic, home office, dentre outros motivos. Então, essa renda urbana garante o GARI 11 um aumento muito expressivo da procura pelos seus imóveis e das rendas distribuídas através de dividendos. Ele tem um preço de cota de cerca de R$ 8, mas ela já esteve muito maior e já esteve muito menor. Esse contexto atual que o GARI está passando é o que causa tanta polêmica no fundo, porque a cota ela saiu de cerca de R$ 8,80, R$ 8,90 para menos de R$ 7 em um período curto de tempo. Só que se você olhar a rentabilidade do fundo, ele ainda apresenta uma rentabilidade positiva de 0,12. É quase uma estabilidade, mas é positivo sim, porque em um contexto de mercado, em um contexto sistêmico, em que as cotas dos fundos imobiliários estão em queda e que o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, também está em queda, apresentar uma variação positiva é muito forte. Ele tem um dividend yield de mais de 13%, então só de dividendo você vai ter cerca de 1% ao mês, um pouco mais, de rentabilidade na sua conta. É muito positivo isso. Fora a rentabilidade das cotas, já que se você entrar agora, você vai já pegar o fundo numa espécie de vale. Então a expectativa é que você tenha uma valorização muito interessante na sua cota. O desconto do fundo hoje ele está cerca de 13%, porque o P sobre VP tem como referencial número 1 e hoje ele está a 0,87. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é um fundo com uma cota bastante acessível, apresenta uma variação positiva de rentabilidade em um contexto em que os fundos estão em queda, tem um dividend yield de mais de 1% ao mês e apresenta um desconto na cota de 13%. O fundo Gari 11 ele é um fundo extremamente grande, porque ele tem 1,3 bilhão de valor patrimonial. É bastante forte. Ele distribui em média 9 centavos por cota e tem 40 imóveis em seus ativos. Então é um fundo que apresenta uma diversificação muito grande. Ele tem um preço de cota de cerca de R$ 8,50, tem um dividend yield de 13% ao ano, como nós já dissemos, mais de 1% ao mês, tem uma ABL de 543 mil metros quadrados e um valor patrimonial da cota de R$ 9,30. Sabe aquele P sobre VP, P sobre valor patrimonial? Então, ele deveria ser R$ 9,30 e está R$ 8. Então você tem um desconto muito grande aí. Tem um prazo médio de aluguéis de 14 anos. Isso aqui é muito interessante porque quanto maior for esse indicador, melhor. Porque é o prazo médio ponderado dos aluguéis. Então isso significa que os aluguéis eles têm um prazo muito grande de contrato. O múltiplo P sobre VP está 0,9, mas lá nós já vimos que no mercado está 0,87. Tem uma base de cota de investidores bastante grande, mais de quase 300 mil cotistas. E uma das coisas mais interessantes do fundo, ele tem 0% de vacância física e financeira, ou seja, todos os imóveis do fundo estão locados, não existe nada que esteja ocioso, não existe nada que não esteja exercendo atividade produtiva e isso é muito bom para você e para os seus dividendos. Como eu falei, a cota do fundo ela caiu bastante, saiu de quase 9 para abaixo de 8. E eu venho falar aqui para vocês que não houve problema algum estrutural no fundo. Olha aqui a mensagem do fundo no relatório gerencial. Não houve e não há deterioração nos fundamentos da tese de investimento, como inadimplência nos aluguéis, vacância, nós já vimos que é 0% de vacância, ou pior, expressivo no contexto de crédito dos inquilinos, ou seja, os inquilinos estão honrando com aquilo que eles acordaram com o fundo. O ajuste no preço da cota foram curados principalmente por questões sistêmicas de mercado, como eu falei, principalmente aumento da taxa Selic, que isso proporciona um aumento no endividamento das empresas,
o encarecimento do crédito. Então, isso mobiliza muito negativamente o mercado de fundos imobiliários como um todo. E nisso o Gary foi afetado. Só que com relação a fundamentos, o Gary 11 ele se mantém firme. Ou seja, não há motivo para preocupação com essa queda do preço da cota. Muito pelo contrário, você devia estar babando, você devia estar limpando o cofrinho para comprar Gary 11. Porque já que não há deterioração do fundamento e o fundo, como nós vamos ver ao longo desse vídeo, apresenta ótimos indicadores, então olhe para ele com carinho. Aqui é o resultado da distribuição do dividend yield, do DRE e dos nossos dividendos. O Gary 11 ele saiu de 8 centavos, agora está para 9,3 e ele tem um guidance de 9 centavos pelos próximos períodos. Então você tem essa previsibilidade de dividendos, já que fundos imobiliários distribuem dividendos mensais. Então você já tem essa previsibilidade de que você vai ganhar 9 centavos por cota que você adquirir do fundo. A liquidez do mercado, você pode ver que cada vez mais as pessoas estão comprando a cota do Gary 11. Você vê o tamanho do crescimento do número de cotistas e o volume de negociação do fundo. Então é um fundo que tem ficado cada vez mais líquido e cada vez mais pessoas estão entrando nele. A diversificação dos ativos, o fundo ele é extremamente diversificado. Ele tem 40 imóveis no seu portfólio, ele exerce duas tipologias de atividade, logística e renda urbana, como nós já falamos. Os tipos de aluguéis do contrato do fundo eles são 100% atípicos, ou seja, por que isso é muito positivo, mas muito positivo mesmo? Porque caso o inquilino ele quebre algum contrato, ele vai pagar multa integral, como se ele tivesse cumprido o contrato até o final. Então isso te dá uma previsibilidade de receita, previsibilidade de vacância, né? O 0% de vacância, você consegue programar e o fundo ele consegue se programar também, porque ele pode contar com aquela renda para fazer novos investimentos, para fazer subscrições, reduzir a sua alavancagem, comprar novos imóveis, como ele fez com o Carrefour. O prazo médio ponderado dos aluguéis é de 14 anos, como eu falei, quanto maior esse indicador, melhor. Números de inquilino high grade, ou seja, de baixo risco e inquilinos grandes, são 7, bastante positivo essa diversificação, e está localizado em 10 estados do Brasil. E você pode ver que desses 10 estados, São Paulo tem um peso maior, com 26%, seguido de Rio Grande do Sul. As atividades do fundo hoje estão cerca de 66% de renda urbana, 34% de logística. Eu acredito que conforme o fundo cresça e melhore os contextos de mercado, o fundo ele exercerá uma subscrição. Ele fará uma subscrição para pegar esse dinheiro e investir no setor de logística. Porque o próprio fundo já destacou que ele quer manter essas atividades mais parelhas. Ele não quer uma concentração muito relevante nenhum e nem em outro. Além disso, 100% dos contratos do fundo são atípicos. Como nós já falamos dos inquilinos high grade, você pode ver que o Gary 11 ele tem a maior parte dos seus inquilinos AAA, AA Plus e AA. Então você tem inquilinos gigantescos com participação de mercado, com fatias de mercado bastante relevantes, o que garante ao fundo uma segurança, porque contextos econômicos adversos vão afetar muito menos essas pessoas do que se fosse uma média empresa, por exemplo. Esse slide aqui ele é bastante interessante porque ele compara o fundo com o setor de logística, ele compara o fundo com o setor de renda urbana e ele compara o fundo com o setor híbrido. Ele pega os três e faz o comparativo. E ele se coloca como um dos melhores fundos, tanto no setor de logística, quanto de renda urbana, quanto no híbrido. Como nós já falamos, o Gary 11 ele exerce as atividades de logística e renda urbana, diferente de alguns fundos que exercem atividade de logística e lajes corporativas. No segmento logístico, o Gary 11 ele tem ele tem o maior dividend yield, ficando acima de 12%. Então ele está acima da média dos FIIs desse segmento. No segmento de renda urbana, ele não é o maior, mas ele tem um dos maiores dividend yield do segmento de renda urbana e dividend yield com bastante qualidade. E no segmento híbrido, a mesma coisa, ele é o segundo com o maior dividendo. Beleza? Então você pode ver que ele é um fundo imobiliário que entrega bastante valor para você, o cotista e investidor. E aqui você tem a mensagem do administrador do fundo. Ele fala que o fundo tem um excelente portfólio de imóveis alugados para inquilinos com ótima capacidade de crédito, ou seja, muito grandes empresas. Os contratos são 100% atípicos de locação de longuíssimo prazo. Isso é importantíssimo para você quando você vai investir em um fundo imobiliário.
a analisar os prazos dos aluguéis, a diversificação desses contratos, a diversificação dos inquilinos, multa de rescisão integral, cobertura por mais de 10 anos, ou seja, o fundo ele tem caixa para cobrir as suas obrigações por mais de 10 anos, e você tem a amortização de suas obrigações financeiras. Então, o fundo que ele tem um caixa bastante robusto, diversificação interessante, amarração dos seus contratos e diversificação tanto em estados quanto em galpões logísticos e atividades. E aqui você tem uma notícia bastante importante para você, investidor. O GARI 11 ele deve receber uma bolada com a venda de imóveis. E qual será o valor da cota? Essa é uma notícia de sumo. O GARI 11 ele vai vender um galpão logístico e esse lucro da venda do galpão logístico ele deve refletir na distribuição de dividendos do mês de referência, porque o fundo imobiliário ele é obrigado a pagar mais de 95% do seu lucro na forma de dividendos. Então isso aqui impactará na rentabilidade de você. Além disso, o fundo imobiliário ele passou por uma reavaliação de seus galpões logísticos e o valor desses galpões logísticos, o valor desse imóvel ele cresceu. Então, o fundo ele teve uma valorização dos seus galpões, uma valorização dos seus imóveis, impactando diretamente no quanto que o valor da cota tem. Beleza? Deixa eu voltar aqui com vocês. O que nós temos? Um fundo que manteve a sua qualidade, que manteve os seus princípios e que o preço da cota não afeta os fundamentos que o fundo possui. É um fundo que possui 40 imóveis, está distribuído em 10 estados, tem o prazo médio de contrato de aluguéis de 14 anos, tem o dividend yield de mais de 1% ao mês, uma vacância zero e um preço de cota bastante acessível, de R$ 8,00. Além disso, ele tem um P sobre VP de 0,87, ou seja, você vai comprar e você vai entrar nesse fundo com um desconto. Então você tem um ótimo fundo com ótimos fundamentos e com desconto, pois o preço da cota não se justifica. Além disso, o fundo ele foi reavaliado e seus imóveis sofreram uma valorização. Terceiro ponto, o fundo ele realizou a venda de um galpão logístico e isso irá repercutir na renda, nos dividendos que você vai receber. Então, por favor, pessoal, não se ligue tanto na notícia que você recebe. Procure analisar os fundamentos. Entre aqui no canal do Valor em Dia que eu vou passar tudo que eu puder, tudo que eu souber para vocês na forma de notícia, beleza? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que isso incentive vocês a entrar na bolsa, incentive vocês a investir em fundos imobiliários, construírem uma renda e ganhar dividendos todos os meses, beleza? Então, um grande abraço e valeu!